Olha, tem uns momentos na cultura pop brasileira que são simplesmente bizarros, né? E hoje a gente vai falar de um deles. O dia em que uma estrela do rock e uma gigante dos games simplesmente bateram de frente. E o resultado? Uma das entrevistas mais caóticas e, sinceramente, memoráveis da nossa história. Então, para entender essa história, a gente precisa voltar lá para 2015. É o ano do lançamento de Mortal Kombat X, um jogo super esperado. E aí, para a versão brasileira, eles fazem uma escolha de elenco para uma personagem principal que, digamos assim, foi bem controversa. E olha, a comunidade de gamers, ela não perdoou, não. E para a gente ter uma ideia do tamanho do problema, vamos direto para o epicentro do furacão, para o momento exato em que a coisa explodiu. O entrevistador do canal Quatro Coisas não fez rodeio nenhum, sabe? Ele foi direto ao ponto e basicamente colocou a Pitty contra a parede logo de cara. Tá, mas por que essa polêmica toda? Bom, para os fãs, a coisa não encaixava de jeito nenhum, era gritante. Pensa bem, de um lado a gente tem a Cassie Cage. Ela é uma soldada das Forças Especiais Americanas, super disciplinada, filha de duas lendas do jogo. Do outro lado, a Pitty, a personificação do rock brasileiro, com aquela voz, aquela atitude que todo mundo conhece. Para muita gente, essa escolha simplesmente não fazia o menor sentido. E aí, claro, as redes sociais simplesmente explodiram. Fóruns, vídeos de gameplay, tudo foi inundado com críticas pesadíssimas à performance da Pitty. A galera sentia que a voz dela quebrava totalmente a imersão no jogo, sabe? E todo esse barulho, obviamente, preparou o terreno para a resposta que a própria Pitty ia dar. Olha, com uma avalanche dessas de críticas, o que a maioria dos artistas faria? Provavelmente ia pedir desculpas, tentasse justificar, algo do tipo. Mas a gente está falando da Pitty, né? E ela não é a maioria dos artistas. A resposta dela foi, bom, foi qualquer coisa menos um pedido de desculpas. E aí fica a pergunta, o que acontece quando você chega para uma das maiores estrelas do rock do Brasil e fala na cara dela que ela estragou o jogo? A resposta dela, a resposta pegou todo mundo de surpresa. Foi exatamente essa a resposta dela. Simples assim, direta. E com uma dose cavalar de indiferença. Essa frase curtinha já diz tudo sobre a personalidade da Pitty. E mais importante, já dá o tom de como seria o resto daquela entrevista. Mas ela não só ignorou as críticas. Ela foi além. Ela virou o jogo completamente. Na cabeça da Pitty, a escalação dela não tinha sido um erro. Pelo contrário, teria sido uma jogada de mestre da Warner. Uma ação de marketing pensada, de propósito, para gerar exatamente todo esse barulho. E é aí que está o ponto central do argumento dela. Na visão da Pitty, o papel dela ali era exatamente esse, ser uma provocadora, ser um elemento disruptivo. E, cara, ela abraçou essa função com gosto. E para quem estava reclamando, bom, para essa galera, ela tinha uma solução bem simples e, vamos combinar, bem sarcástica também. Era só mudar o áudio do jogo para o original em inglês. Basicamente, ela disse, não gostou? A escolha está na sua mão. E bem quando parecia que a entrevista não podia ficar mais tensa, mais estranha, ela dá uma virada de 180 graus. A discussão sobre a dublagem acaba, e aí o caos começa pra valer. O entrevistador, tentando salvar o que restava da entrevista, resolve propor um quiz rapidinho sobre a franquia Mortal Kombat, sabe, para voltar pro assunto do jogo. A intenção foi ótima. O resultado foi absolutamente surreal. E a primeira pergunta é um clássico, né? Uma escolha entre duas das personagens mais icônicas da série. E a resposta da Pitty? Bom, a resposta dela não tem literalmente nada a ver com a pergunta. Ali já ficou bem claro que ela não estava nem um pouco a fim de levar aquele quiz a sério. O entrevistador insiste. Ele tenta de novo, agora com uma pergunta ainda mais básica, que é quase uma piada. A ordem de lançamento dos dois primeiros jogos. E, de novo, uma resposta curta, grossa, indiferente, reforçando que ela não ia entrar na brincadeira. Nesse ponto, a imagem que fica é, ok, ela não sabe absolutamente nada sobre a franquia que ela está ajudando a promover. Só que... Então é isso, caso encerrado, né? Pitty era uma farsante e não sabia nada de Mortal Kombat. Certo? Completamente errado. A entrevista ainda tinha uma última e, sinceramente, inacreditável reviravolta guardada. O entrevistador, já sem saber o que fazer, manda uma última pergunta. Agora um pouco mais difícil. Uma pergunta que é um teste de verdade. Até para fã antigo da série.
E aí, pro espanto de todo mundo, ela acerta. E não só acerta o número, ela prova que sabia e muito do que estava falando, contradizendo completamente toda aquela performance sem pé nem cabeça que ela tinha feito até aquele momento. Pois é, ela não só acertou o número, como começou a listar todos os 7 personagens de memória. E o melhor, cada um com uma descrição mais bizarra e genial que a outra. A gente está falando do Johnny Cage sendo a delícia, do Hayden como um deus deprimido na Terra. Ela mostrou ali um conhecimento profundo e, mais que isso, uma visão muito própria do universo do jogo. E o caos criativo dela não parou por aí, não. Ela engatou a quinta e começou a sugerir novos personagens para o jogo. Imagina só, Raul Seixas e Clara Nunes no Mortal Kombat. E que tal uma luta entre as bandas Ratos de Porão e Vanguard? Ela foi com tudo nesse tom de humor e anarquia até o fim. Ok, depois dessa montanha-russa toda, o que a gente tira disso? O que significa esse momento tão, mas tão único da nossa cultura pop? No fim das contas, fica claro que essa história é muito maior do que só uma dublagem ruim. O que a gente viu ali foi um momento raríssimo de colisão. De um lado, a estratégia de marketing de uma empresa gigante. Do outro, a paixão e a expectativa de toda uma comunidade de fãs. E no meio disso tudo, a atitude completamente desafiadora e imprevisível de uma artista que se recusou a seguir o roteiro. E no final, a gente fica com essa pulga atrás da orelha. Afinal, o que foi aquilo tudo? Foi uma jogada de marketing absolutamente genial da Warner, como a própria Peach deu a entender? Ou foi simplesmente a mais pura atitude punk rock de uma artista que resolveu se divertir e quebrar todas as expectativas possíveis? A resposta, talvez, como quase sempre na vida, esteja em algum lugar aí no meio.